Então, pessoal, na nossa revisão de operações com racionais. Primeiro, então, se a gente está revendo a divisão, vamos pensar primeiro em relação aos sinais. Os sinais na divisão obedecem à mesma regra da multiplicação. Sempre que tem dois números de mesmo sinal, se são dois números de mesmo sinal, vai sempre a divisão dar um resultado positivo. E se os dois números são de sinais diferentes, o quociente vai ser negativo. Então é a mesma regra da multiplicação. Tu já pode saber o sinal de uma divisão antes de efetuar o cálculo. Na adição, subtração, tu vai ter que cuidar às vezes, puxa, qual é que é o maior, é o positivo ou o negativo, qual seria o maior módulo? Então, às vezes tu tem que tomar cuidado na adição, mas na divisão e multiplicação tu já consegue ver o sinal de cara. Então, se formos efetuar uma divisão de decimais, coisa que é importante na divisão de decimais, se eu tiver aqui, por exemplo, 1 mais 4,9, que eu vou dividir pelo menos 0,25. Primeiro, em relação aos sinais, um positivo e um negativo, dois sinais diferentes, a gente já sabe que o resultado é negativo. Na hora de calcular com os decimais, existem algumas maneiras diferentes. Tem gente que transforma em fração, tem vários métodos. Eu gosto de fazer o seguinte, esse primeiro número é 4,9 e o outro é 0,25. Já escrevi o número sem o sinal porque não é mais necessário. E um deles tem uma casa decimal e o outro tem duas. Então eu poderia igualar a quantidade de casas decimais colocando zero no final. Fazendo isso, os dois, na verdade, o 4,9, que seriam 49 décimos, eu escrevi são como 490 centésimos. Então, se a gente igualar a quantidade de casas decimais, agora basta esquecer a vírgula e dividir 490 por 25. Seria como se eu multiplicasse os dois números por 100. Essa ideia de igualar a quantidade de casas decimais seria a mesma coisa que multiplicar os dois números por 10, por 100, por 1000, até acabar com a vírgula. Ficaria 490 dividido por 25. Quantas vezes o 25 cabe em 4? Nenhuma. Em 49 cabe uma. Uma vezes 25, 25. Vai sobrar 4, sobra 2, baixa a próxima casa, e o 25 no 240. 4 vezes 25 é 100, então 8 vezes 25 é 200, eu acho que seria 9. 9 vezes 5, 45, vai 4. 2 vezes 9, 18, com 4, 22. Aqui haveria um deslocamento, ficaria 10 menos 5, 5. Esse aqui ficaria 1 menos 1, que 4, ficaria 3 menos 2 daria 1. Baixa a próxima casa. Oh, eu não tenho próxima casa. Vamos botar uma vírgula para ir para a parte decimal. E agora, e o 25 no 150? Eu acho que cabe 6 vezes. 6 vezes 5 é 30, vai 3. E 2 vezes 6, 12, mais 3, 15. Encontramos como resposta 19,6. Então, quando tenho dois números e aparecem números decimais, eu poderia igualar a quantidade de casas depois da vírgula. Colocando mais um exemplo, se eu tivesse, por exemplo, menos 5 dividido por menos 0,4. Eu já sei que dois sinais iguais, negativo com negativo, vai dar positivo. Eu poderia pensar simplesmente em vou multiplicar os dois números por 10, porque aqui aparece vírgula aqui. Se tu multiplica esse inteiro por 10, basta colocar um zero no final, virou 50. E tu multiplicou o decimal por 10, é só imaginar que a vírgula andou uma casa, agora ficou 4, ficaria 50 dividido por 4. Quantas vezes 4 cabe no 5? Uma. Uma vezes 4, 4. Sobra 1. Baixa o zero e continua. Vai dar 2 vezes 4, 8. Sobrou 2. Como eu não consigo baixar a próxima casa, é o momento de colocar vírgula para ir para a parte decimal. Agora que estamos calculando na parte decimal, colocamos um zero no resto e continuamos. 20 por 4 dá 5 e 5 vezes 4 dá 20 e acabou. Então deu 12,5. Certo? Então eu tenho um exemplo de divisão
os dois números decimais, tenho um número natural e outro decimal. E também poderia acontecer de eu dividir... E se eu tivesse dois números inteiros, por exemplo? Vou dar mais um exemplo aqui. Se eu tivesse, por exemplo, menos 137 dividido por mais 4. Dois sinais diferentes, eu já sei que o resultado é negativo. Agora basta dividir 137 por 4. Vai dar 3 vezes 4, 12. Sobra 1, baixa o 7, vai dar 4 vezes 4, 16. Sobra 1, opa, eu não tenho casa para baixar, vírgula. E a partir de agora, coloca o zero e continua. 10 por 4 dá 2. 2 vezes 4 é 8, sobra 2. Bota um zero e continua. 5 vezes 4, 20. Vejam que eu consigo ter uma conta de dois inteiros, que o quociente vai ser decimal, e eu também conseguiria ter uma conta de decimais. Eu vou botar aqui 10,24 dividido por 0,16. Eu tenho dois decimais. Se eu dividir, eu vou multiplicar os dois por 10. Ficaria 102,4. Se eu multiplicasse por 100, a vírgula deslocou duas casas para cá. Se eu multiplicar por 100, a vírgula também desloca. Eu vou fazer 16. Quantas vezes 16 cabia? No 1? Não. No 10? Não. No 102, eu sei que 5 vezes 16 é 80. 6 vezes 16 vai acabar dando 96. 2 tira 6 não dá, então vai ficar 12 menos 6, 6 baixo 4, 64, dá 4. 4 vezes 16, 64 e zerou. Então, nesse caso, eu tenho uma conta de decimais e o resultado deu um inteiro. Eu tenho uma conta de divisão entre inteiros e o resultado deu decimal. Qualquer coisa pode acontecer. E agora, revendo a divisão de racionais na forma de fração, aí tem o seguinte, primeira coisa, na multiplicação, tu pode multiplicar numeradores e multiplicar denominadores. Na divisão, a maioria das vezes, dos exercícios, não vai ser possível. Mas olha o primeiro exemplo. Dá para dividir 12 por 3 e dá para dividir 25 por 5? Se é o caso que dá para dividir, não tem problema. Negativo com positivo é negativo. 12 dividido por 3 é 4 e 25 dividido por 5 é 5. Então, pode fazer assim. Como na maioria das vezes não vai dar, a gente recomenda que se faça o seguinte. Eu já sei que o sinal é negativo, né? Então eu vou me preocupar só com a parte numérica, o valor absoluto. Pega a primeira fração, se a gente não consegue dividir, a gente multiplica pela segunda fração invertida. Eu inverti a operação, tá louco mesmo, mas vai dar errado. Mas tu inverteu a operação e inverteu o número, então faz sentido. Tem gente que prefere multiplicar primeiro 12 vezes 5, 60. 25 vezes 3, 75. Se tu fizer, no final tu vai ter que simplificar. Mas dá para dividir por 5 aqui, eu estou vendo. Vai dar 12, vai dar 15. Tá na tabuada do 3. Se eu dividir por 3 vai dar 4 e vai dar 5. Deu 4 quintos, ok, e é com sinal negativo, menos 4 quintos. Eu gosto mais de simplificar antes de fazer a conta. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o 12 no numerador e o 3 do denominador. Eu vou dividir os dois por 3. 3 por 3 é 1, 12 por 3 é 4. E o 5 e o 25 eu vou dividir por 5. 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Sobrou em cima 4 vezes 1, que é 4. E sobrou embaixo 5 vezes 1, que é 5, certo? Fazendo ali o próximo exemplo, eu tenho dois números negativos. Negativo com negativo, já sei que a resposta é positiva. Agora, para dividir, eu não consigo dividir 49 por 35, então eu vou deixar um espaço para fazer a conta a partir daqui, depois eu boto a resposta ali. Pega a primeira fração, ao invés de dividir, eu multiplico, mas ao invés de 35, 32 avos, eu inverto para 32
35. Se eu fosse simplificar, como eu prefiro fazer antes, o 49 está na tabuada do 7 e o 35 também. 49 por 7 dá 7, 35 por 7 dá 5. E o 32 e o 48 não dá por 2, dá por 4, dá por 8, dá por 16 até. Mas vamos dizer que tu não percebeu que dava por 16 e tu viu que os dois estavam na tabuada do 8. 32 por 8 é 4. 48 por 8 é 6. Se eu fiz até aqui, eu já poderia olhar agora. Olha só, eu tenho 4 em cima e o 6 embaixo, que eu poderia simplificar mais um pouquinho. Dá para dividir em cima e embaixo por 2, não tem problema. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Agora não estou vendo mais nada que dê para simplificar. 7 vezes 2 vai dar 14. E embaixo, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, nós temos aqui a resposta fracionária, certo? Eu botei mais um exemplo ali embaixo também. Se apareceram vários, na multiplicação, tu pode multiplicar em qualquer ordem, 3 vezes 4 vezes 5, 5 vezes 4 vezes 3, a ordem não interessa na multiplicação, mas na divisão interessa. Eu poderia fazer o sinal de cara negativo com negativo vai dar positivo, e positivo com negativo, eu já sei que a resposta é negativa. Eu vou deixar o espaço, vou botar a resposta aqui. Mas como fazer essa conta? Eu poderia dividir... Será que dá para dividir 162 por 9? Se eu somar os algarismos, 1 mais 6 mais 2 é 9. Eu acho que dá. Então, eu vou pegar só para ver 162 dividido por 9 vai dar 1 vezes 9, 9. Sobra 7 baixo 2, vai dar 8 vezes 9, 72. Então, se em cima eu dividisse 162 por 9 deu 18, e embaixo 1000 por 10 dá 100. Só que agora eu tenho que dividir pelo próximo número, que é 3 décimos. Mas 18 dá para dividir por 3, que é 6. E 100 dá para dividir por 10, que é 10. Essa resposta está muito legal, só que ela pode ser simplificada ainda. E se eu dividir por 2 em cima e embaixo, deu menos 3/5. Eu fiz assim porque dava para fazer direto. Outra coisa que eu poderia fazer, pega a primeira fração, e já que é uma divisão, eu vou dizer o seguinte, eu vou multiplicar pela segunda fração invertida. Depois que eu for calcular essa conta, eu teria que dividir por 3 décimos, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 terços. Eu posso fazer assim também. Eu vou dividir por 10 embaixo e em cima. Eu vou dividir por 10 embaixo e em cima. Se eu dividir aqui em cima por 9, a gente viu na continha que dava 18. E aqui eu divido por 9, deu 1. E se eu dividir 18 por 3 deu 6, e ali embaixo 3 por 3 deu 1. Sobrou 6 em cima, 10 embaixo. Eu poderia cortar ali ainda 6 e 10, mas se eu colocasse aqui, só presta atenção ainda. Peraí, 6 e 10 são pares, divide por 2, 3 em cima e 5 embaixo. Não esquece de dar aquela conferida no sinal. Negativo, negativo e negativo. Negativo com negativo é positivo, e positivo com negativo, a resposta vai ser um número negativo. Certo? Se aparecer uma coisinha graciosa, meiga e fofa como isso aqui, nossa, o que está acontecendo? Cara, isso aqui na verdade é uma fração sobre uma fração. Mas pensa, se eu disser que eu comi 4 metades de pizza, é a mesma coisa que eu comer 4 dividido por 2, 2 pizzas. É simplesmente eu posso fazer o de cima, 4, dividido pelo de baixo, 2, que vai dar 2. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Isso aqui é simplesmente o de cima dividido pelo de baixo. Então, eu tenho menos 18/25, que divide por 27/35. Mas como dividir? Pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Neste momento, eu poderia efetuar o quê? A multiplicação, né? Ok, negativo com positivo, já sei que a resposta vai ser negativa. Mas o que eu posso simplificar aqui?
Perceba, em vez de receba agora, é perceba agora que dá para dividir o 18 e o 27 por 9. 18 por 9 dá 2 e 27 por 9 dá 3. E 25 e 35 estão na tabuadas do 5. Oh, que sensacional! 25 dividido por 5 é 5. 35 dividido por 5 é 7. Sobrou 2 vezes 7, 14. 5 vezes 3 é 15. Coisa fofa. E agora, nessa divisão, a gente já viu racional, viu fração. Se eu tivesse aqui um número misto e um decimal, alternativas. Alguém vai dizer que prefere fazer com fração, outros preferem com decimal. Se alguém preferisse com fração, eu poderia fazer o seguinte. Mantém o denominador, que é 5. E a gente faz 5 vezes 4 é 20, mais 1, eu tenho 21 quintos. Transformei em fração. E o segundo, aquele decimal ali, 12 décimos. O 12 é o meu numerador, basta esquecer a vírgula, e como eu tenho uma casa decimal, é a casa dos décimos. Eu escrevi na forma de uma divisão de fração. Eu já sei que o sinal vai ser negativo, porque são dois sinais diferentes. Pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Percebo que eu poderia simplificar por 5 embaixo e por 5 em cima. Percebo que eu poderia dividir por 3, tanto aqui como aqui. Eu simplifiquei bastante, mas não simplifiquei tudo. Estou vendo que eu tenho 2 em cima e um 4 embaixo, que eu poderia simplificar. Se eu não tivesse simplificado, ainda eu faria 7 vezes 2, 14. Eu poderia não ter percebido. 14 quartos. Opa, é par, dá para dividir em cima e embaixo por 2. Eu encontrei como resposta 7/2, lembrando que o sinal é negativo. Esta resposta está correta na forma de uma fração imprópria. Se eu quisesse ainda pegar, não, deixa eu pegar 7 e dividir por 2, vai dar 3. Quer dizer que deu 3 inteiros. O denominador não muda, que é 2, só que 3 vezes 2, 6, o resto deu 1. Então, sobrou 1/2. Esta é a resposta correta na forma de um número misto. Mas se eu quero descobrir também a forma decimal, aí eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer aqui a forma decimal. Aquele 4 inteiros e 1/5, 4 inteiros e 1/5, na forma decimal, ele é 4 e alguma coisa. A parte inteira, tanto faz na fração como decimal, é a mesma. Então, eu vou separar com vírgula. Como é que vai ser essa parte decimal? Basta fazer o 1 dividido por 5, essa partezinha fracionária, deixa eu pegar 1. Eu posso pegar assim, 1 dividido por 5. O interessante é se essa fração fosse decimal. Se ela tivesse um 10 embaixo, seria mais fácil. Eu estou dobrando embaixo e dobrando em cima. São 2 décimos. Basta colocar o 2 e deixá-lo na casa dos décimos. Conta a quantidade de zeros no denominador, é a quantidade de casas depois da vírgula. Então, 1/5 vale a mesma coisa que 0,2. Eu consegui transformar esse número agora na forma decimal. Já que eu tenho que dividir 4,2, que é esse primeiro número, por 1,2, que é segundo, já que são decimais, eu igualo a quantidade de casas decimais. Mas a quantidade de casas decimais já estão igualadas. Eu tenho uma e uma, basta multiplicar por 10, eu teria 42 dividido por 12. Quanto daria 42 dividido por 12? Faço nem ideia. 1 vezes 12, 12, 2 vezes 12, 24, 3 vezes 12 é 36, e 4 vezes daria 48, ia passar. Então deu 6, vírgula. E agora vou colocar um zero para continuar. Daria 5 vezes 12, 60, e acabou. Ah, deu menos 3,5. Então, tanto faz eu trabalhar por fração, ou resposta em número misto ou decimal, todos valem a mesma coisa. Lembrando que sempre vai conseguir trabalhar na forma de fração e às vezes quando trabalhar com decimais pode ser que vai gerar uma dízima periódica e aí pode ser meio ruim de calcular. Certo, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima. O Ministério da Educação adverte: se persistirem os sintomas, um professor de matemática deverá ser consultado.